Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Eclesiastes. Como já temos dito muitas vezes, este livro é diferente dos demais livros da Bíblia, pois nele nós encontramos o ponto de vista do homem sem Deus. Enquanto nos outros livros da Bíblia nós encontramos a vontade expressa de Deus, a vontade revelada ao homem de Deus, aqui vamos encontrar o homem que não conhece Deus, o homem que não tem comunhão com Deus. Como é que ele pensa? Como é que ele olha a vida? Como é que ele age de acordo com aquilo que ele pensa? Por isso o autor Salomão escreve várias vezes aquela expressão, e isto ele nos mostra o homem debaixo do sol. Esta é a forma como o homem vive debaixo do sol, ou seja, o homem natural, o homem que não tem a perspectiva do eterno, do divino, daquilo que é para além, do transcendente, como diziam os filósofos e os teólogos, daquilo que é para além do natural. Então temos aqui uma perspectiva completamente terrena, podemos usar esta expressão, uma perspectiva materialista da vida. E por isso vamos encontrar aqui certamente expressões que são assim um pouco ambíguas dentro daquilo que nós já estamos habituados a ler nas Escrituras. Mas mesmo assim precisamos de ter este enquadramento, porque senão não entenderemos porque é que o autor diz constantemente que até a sabedoria é vaidade, até a estultícia é vaidade, o trabalhar é vaidade, é vazio, é oco, não faz sentido. Pois é óbvio que não. Viver uma vida sem Deus não faz sentido. Eu concordo neste aspecto com o autor do livro de Eclesiastes. De facto, viver uma vida sem Deus é uma vida vazia, é uma vida oca. E todos nós, provavelmente, mesmo aqueles que são cristãos, já experimentaram na sua vida momentos em que se afastaram de Deus, em que quiseram fazer as suas experiências pessoais de afastamento de Deus, pensando nós que éramos mais sábios do que Deus, ou que sozinhos éramos capazes de alcançar alguma felicidade. E, infelizmente, chegámos ao fim da linha a dizer, ok, não valeu a pena. Mais vale ter um relacionamento com Deus. E de facto é essa a conclusão também que chega o autor do livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Mas nós agora estamos ainda no capítulo 2 e vamos ler a partir do verso 24 em diante para continuarmos a fazer os comentários a este texto bíblico, percebendo então esta perspectiva, que viver uma vida sem Deus é pura vaidade, é vazio, é oco e não faz sentido. Mas vejamos então este autor que vai tecendo considerações nesta mesma perspectiva. Diz assim a palavra de Deus: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Esta aqui é a perspectiva claramente materialista. Pois, se não há uma outra esperança, se não há mais nada na vida para além desta vida, de facto o autor teria razão. Mais vale comer, beber, e nós aqui em Portugal, bem, gostamos bem deste aspecto, de comer e beber, mas de facto a vida é muito mais do que isto. A vida não é só comer e beber, a vida não é só trabalho, a vida não é só gozar, a vida vai para além disto. E é isso que este autor até aqui ainda não tinha compreendido, ou ainda não tinha expresso essa mentalidade. Mas o texto bíblico continua. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Nós vamos vendo que nesta argumentação que Salomão vai fazendo, vai sendo salpicado por alguns pensamentos mais ou menos certos dentro da perspectiva divina. E vemos aqui que ele traz à reflexão o relacionamento com Deus. E ele percebe que, de facto, comer e beber sem Deus não serve de nada. Salomão realmente aqui mostra que vale a pena o homem viver no relacionamento com Deus. É nesse relacionamento com Deus que as coisas podem acontecer. O problema aqui que Salomão vai nos demonstrando é que este homem sem Deus
vai mudando de sentimentos, vai ficando de facto nos altos e baixos, ora sim, ora não, e é ambígua aqui a argumentação dele. Assim como nós encontramos noutros textos, como Eclesiastes ainda 7, o verso 29, onde ele diz: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Vemos que noutros textos, como no capítulo 12, verso 1 a 13, e o verso 13, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. De tudo o que tens ouvido, em suma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Salomão escreve este livro e expõe então aqui estas ideias. E algumas delas que estão mais corretas, outras que estão completamente fora da vontade de Deus. E vemos que Salomão, ora, vai salpicando aqui porque ele está de facto a viver uma crise, podemos dizer assim, uma crise de ordem espiritual. Mas nós chegamos então ao capítulo 3 do livro de Eclesiastes e vamos ver mais alguns pensamentos de Salomão. Aqui vamos encontrar um homem extremamente fatalista. Talvez alguns de nós, o nosso povo, tem esta característica também muito acentuada de sermos fatalistas. Vemos normalmente as coisas pela perspectiva negativa. E Salomão aqui vai relatar um pouco este pensamento. Vejamos então o verso 1 do capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e o tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Este é talvez um dos textos mais conhecidos deste livro de Eclesiastes. Poderemos dizer até que é um texto bastante bonito, mas mais uma vez é um texto que aborda a vida na perspectiva de alguém sem Deus. Apesar de você poder dizer, mas isto parece mesmo verdade, parece mesmo um texto que assenta que nem uma luva na realidade do dia-a-dia. Pois é, mas eu gostaria de dizer que, mais uma vez, esta perspectiva é uma perspectiva que não considera a presença de Deus. Deus na história altera este processo que nós encontramos aqui. Apesar de ele ser de facto um processo realista, é um processo que não leva em conta a intervenção divina. E a intervenção divina acontece muitas vezes em altura de crise e não fica simplesmente pelo fatalismo. O fatalismo de que hoje é tempo de chorar e temos que chorar independentemente da intervenção de Deus. Hoje é tempo de destruir ou de derribar e independentemente da intervenção de Deus vamos derribar. Não. Na perspectiva de Deus, às vezes aquilo que está a ser destruído, aquilo que é guerra, pode ser transformado em paz. Porquê? Porque Deus intervém. Então, na vida cristã, este aspecto fatalista da vida não se harmoniza com a verdade bíblica. A verdade do Evangelho, a verdade bíblica, é que Deus está ao lado daqueles que têm um coração abatido e contrito. Deus está ao lado daquele que talvez está no fundo do poço, mas no fundo do poço não é o fim. Não é um karma, não é um destino. É de facto algo que Deus pode utilizar para reverter em bem. Se você está lembrado daquilo que estudamos no livro do Gênesis, quando falamos da vida de José do Egito, ele chegou ao ponto de dizer aos seus irmãos: aquilo que vocês intentaram mal contra mim, Deus o reverteu em bem. É verdade que há coisas que são premeditadas, coisas que são contra cada um de nós, que parecem fatais, que parecem que vão conduzir a esse fim. Mas na realidade Deus pega nisso, transforma em bem. E esta é a intervenção divina naquilo que é aparentemente negativo. É por isso que Jesus Cristo pode dizer que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Porquê? Porque mesmo em momentos de guerra, a paz de Deus
pode guardar no nosso coração. Mesmo em momentos de conflito, Deus está presente. Mesmo em momentos de tensão, Deus está lá. E Deus pode transformar aquela situação. Então aqui, apesar deste texto ser tão belo, apesar deste texto aparentemente ser tão interessante, ele revela um fatalismo, uma ausência de Deus na vida, que de facto nós não podemos concordar com ele. É um texto belo, tenho que concordar que é um texto bonito, mas de facto temos também que ver que a intervenção de Deus muda substancialmente o percurso natural da vida. E é aqui que de facto Cristo faz toda a diferença. Então, mesmo em momentos de paz, Deus quer reforçar essa paz. Mesmo em momentos de guerra, Deus quer trazer a paz. Então é subvertido todos aqueles valores que, humanamente falando, não teríamos alternativa. Sem Deus, de facto, aquele texto assenta que nem uma luva. Mas com Cristo Jesus, com Deus, um momento de crise pode se tornar num momento de grande bênção. Um momento de dificuldade pode ser um momento para Deus moldar o caráter, para transformar a vida, para mudar uma circunstância. E isso é a intervenção sobrenatural. É a ação de Deus que não se coaduna com a história, que não se coaduna com o fatalismo, com o destino, com aquela determinação que alguns de nós pensamos que não pode ser alterada. Deus muda a história. Deus é o Senhor da história e é Ele que controla todas as coisas. É Ele que é soberano. Este texto bíblico prossegue. O capítulo 13, o verso 9, ainda nos diz: que proveito tem o trabalho naquilo em que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para que com eles os afligisse. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe pode ser tirado. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Mais uma vez encontramos aqui um pouco daquele fatalismo que nós vimos anteriormente. Porém, aqui temos algumas afirmações extremamente interessantes. Vemos que o autor começa por perceber que a eternidade foi colocada no coração do homem. E este é um facto incontornável. Mesmo algumas pessoas com quem eu tenho conversado, que se consideram ateus, que dizem, bem, Deus não existe, eu creio que a maior parte dessas pessoas não crê no Deus que muitas religiões apresentam. Não é que elas não acreditem em algo sobrenatural. Elas esforçam-se para acreditar nisso, que não existe nada para além do material, mas na realidade no seu íntimo, no seu ser, elas percebem que há eternidade. Elas percebem que há algo superior. Elas percebem que há algo que tem de dominar tudo isto. E a maioria dessas pessoas são pessoas inteligentes, são pessoas que de facto têm refletido seriamente sobre estas questões. Só que aquilo que lhes transmitiram foi um Deus tirano. Um Deus que não é de amor. E é verdade, eu tenho que concordar que eu também não quero um Deus assim. Eu não quero um Deus tirano, um Deus que está constantemente irado, um Deus quase assim parecido com os deuses gregos. Não sei se você conhece um pouco da mitologia grega. Os deuses gregos era assim um Deus muito mal-humorado. Ora um dia acordava bem disposto, ora outro acordava mal disposto, e quando ele acordava mal disposto, como dizem os brasileiros, não é? Sai de baixo. Porque de facto aquelas pessoas estavam mal, porque ele mandava uns raios do céu, fulminava uns quantos humanos. E realmente esta era a imagem dos deuses gregos. E infelizmente a nossa cultura tem bebido muito desta imagem dos deuses gregos, da mitologia grega, da mitologia romana, e temos transportado isto para o Deus da Bíblia, que não tem nada a ver com o Deus romano, o Deus grego. O Deus da Bíblia é um Deus de amor. O Deus da Bíblia é um Deus que olha para a humanidade e se condói quando nós sofremos. A Bíblia diz no livro de Isaías que Deus está ao lado daqueles que têm o coração abatido, daqueles que estão a sofrer. Deus chora quando nós choramos, podemos dizer assim, porque realmente Deus se condói e foi por isso que Ele deu o seu amado Filho por cada um de nós. Então, esta imagem de um Deus terrível tem sido transmitida, infelizmente às vezes até pelas religiões do nosso país,
pela religião oficial, algumas pessoas foram transmitindo esta imagem de um Deus tirano, e eu quero dizer que eu também não creio num Deus assim. O Deus da Bíblia é um Deus de amor. É verdade que é um Deus justo, é um Deus que fará justiça, mas não é um Deus tirano. É um Deus que fará justiça àqueles que o temem, é um Deus que busca a salvação de cada um de nós. É um Deus que se quer relacionar consigo e comigo. E realmente, quando algumas pessoas que se dizem ateus dizem: pois, aquilo que me contaram de Deus, eu não acredito. Há pouco tempo atrás estava a falar com um casal que se dizia ateu, e eles estiveram numa das nossas conferências, onde eu tive a oportunidade de falar acerca de Deus, e alguns outros colegas fizeram o mesmo. E no final dessa conferência, esse casal veio ter comigo e disse: se na minha infância me tivessem falado de Deus como vocês falaram aqui, certamente hoje eu não seria ateu. E eu creio que muitos dos ateus que nós temos por esse país fora é derivado ao facto de não terem ouvido falar do Deus da Bíblia. Então eu recomendo sinceramente que o mais importante é você ler a Bíblia. Conheça a Bíblia, não fique só pelos comentários de alguém. Inclusive, não fique só pelos meus comentários. Vá à sua Bíblia, leia na sua Bíblia o que ela diz para confirmar se aquilo que eu estou a dizer é verdade ou não. E isso é que é importante, é a palavra de Deus. As minhas palavras, eu espero que vocês considerem, e eu fico muito grato por todos aqueles que consideram aquilo que eu vou dizendo aqui, mas o mais importante é você considerar a palavra eterna de Deus. Veja na sua própria Bíblia o que Deus diz e tire as suas próprias conclusões. Você é uma pessoa inteligente, você pensa, sabe pensar, então veja o que Deus diz e fique com aquilo que a palavra eterna diz. Então, vemos que Salomão aqui fala de um aspecto extremamente importante, que é esta eternidade plantada no coração do homem. Está lá. Todos nós temos esta semente que foi lançada no nosso íntimo. Mesmo aqueles que se consideram ateus sabem, aqueles que me estão a ouvir neste momento, que está lá semeado isto, a eternidade. Aliás, até os matemáticos chegam a elaborar um símbolo exatamente para falar do infinito, em termos de números. Se a própria matemática define infinito, quanto mais a vida espiritual que nós não conseguimos palpar e medir. Mas voltando aqui ao nosso capítulo 3, o verso 16 ainda nos diz: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda a obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. E o mesmo lhes sucede. Morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fogo de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fogo da vida dos filhos do homem se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Mais uma vez aqui, eu espero que não fique chocado, este texto que acabamos de ler da Bíblia é claramente o pensamento de um homem sem Deus. A Bíblia não está a dizer que é assim. Algumas pessoas, olhando para estes textos bíblicos, interpretam-nos mal, dizendo: então a Bíblia está a dizer que não há vida eterna. Não, não é isso que a Bíblia está a dizer. A Bíblia está a refletir o pensamento de um homem materialista, de um homem sem Deus, alguém que não considera a eternidade. E se formos ver, quem não considera a eternidade realmente seria isto. Se o homem não tivesse uma alma diferente da dos animais, seríamos basicamente animais e seríamos pó. Mas na realidade o homem tem espírito, o homem tem alma e os animais não. Os animais não são iguais aos homens. Os homens foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, como nos diz o livro do Gênesis, no capítulo 2, verso 7. E realmente Deus soprou nas narinas do homem o fogo da vida e o homem passou a ser alma vivente. Isto é uma grande diferença em relação aos animais. O próprio Salomão chega no final deste livro de Eclesiastes a considerar outra coisa completamente diferente que ele acabou de dizer aqui no capítulo 3. Em Eclesiastes, capítulo 12, o verso 7, ele diz: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vejamos esta ambiguidade, esta reflexão em que Salomão se encontra. De facto, ele está num processo, uma crise espiritual tremenda. E eu creio que, no fundo, aqui a mentalidade de Salomão reflete a vida espiritual de muitos de nós.
Muitas pessoas que entram em crise espiritual dizem às vezes barbaridades, como Salomão acabou de dizer aqui no capítulo 3. Mas depois de refletir seriamente desse encontro com Deus pessoal, começamos outra vez a reorganizar as nossas ideias. É verdade que o ser humano não é só carne e osso. Nós, seres humanos, somos de facto seres espirituais. Seres que temos uma alma, temos valores, não somos como os bichos e não podemos, de facto, caminhar para aí. Infelizmente, quando nós vemos determinadas propagandas, nomeadamente campanhas na área da sexualidade, dá a ideia de que o ser humano é meramente um animal. Quer dizer, ter relacionamento com 3, 4 ou 5 não faz diferença nenhuma, não faz problema nenhum. Isto é falso. Basta ver os consultórios cheios de pessoas que foram abusadas sexualmente, abusadas por familiares, pessoas que tiveram relacionamentos sexuais fora do contexto do casamento, os problemas que isso traz à sua própria pessoa, à forma como elas se encaram, à sua autoestima. Nós não somos bichos, e ainda bem que não somos bichos. Infelizmente o ser humano vai tentando cauterizar a sua consciência, mas Deus nos tem dado uma consciência, e eu espero que nós não a afoguemos, nós não a matemos, não nos tornemos de facto bichos numa sociedade sem Deus. Eu espero que caminhemos cada vez mais para valores importantes, porque quando o homem se despe de Deus, quando o homem deixa Deus de lado, valores como a verdade deixam de fazer sentido, valores como a justiça deixam de fazer sentido. Por isso Salomão retrata isto, quer dizer, o justo e aquele que não é justo têm o mesmo percurso. Não é verdade. Deus fará a justiça. Mesmo quando a justiça humana falha, Deus fará a justiça. Deus fará com que as coisas se endireitem, porque Ele é Deus. E a obra que Ele iniciou em nós, Ele a há de terminar até ao dia de Cristo. E isso deve alimentar o nosso coração, deve nos dar esperança para caminhar na verdade, mesmo quando outros caminham na mentira. Nos deve dar confiança para nós fazermos o que é justo e correto, mesmo quando outros parece que estão a prosperar na mentira e na corrupção. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.